Fala investidora, fala investidor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o investidor 10, tá? Então sem mais delongas eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui é a tela inicial, então se você pesquisar aí e colocar no seu navegador investidor10.com.br, se você for na sua loja de aplicativos no seu celular, você vai ter o 10, tá? Você acessando o site pelo computador, você vai cair aqui. Se você acessar pelo aplicativo, vai estar diferente, mas os praticamente são os mesmos, tá? Então, se você cair aqui, você já tem uma visão de mercado aqui, você consegue fazer uma pesquisa em relação aos ativos, então a gente já consegue ter uma visibilidade aqui sobre Bitcoin, já traz o valor de hoje, um gráfico aqui do último ano, dos últimos 10 anos, 5 anos, enfim. Você consegue já fazer uma conta do Bitcoin, você consegue já entender um pouquinho melhor do que se trata o Bitcoin, ele é uma criptomoeda mais conhecida, um contexto em relação ao ativo, informações sobre o Bitcoin em si, né, o valor negociado, total capitalizado, enfim, para quem conhece bastante já é uma ajuda, para quem ainda não conhece, então você também consegue fazer aqui um comparativo criptomoedas. E isso vai acontecer tanto para criptomoeda. Então, se você entrar numa ação, você vai ter também o comparativo dessa ação. Então, aqui você já consegue ver o ranking de ativos, os maiores dividendos, ou seja, aqueles que pagam quem é o top 1. Aqui, o top 1 é o São Carlos, ele já está aqui. O top 2 é a Grandene, enfim, top 3 é a Riachuelo. Então, ele sempre está verificando entre outras classes de ativos. Então, aqui você já tem uma visibilidade um pouco maior do fundo imobiliário, o valor de patrimônio, o VP, e a liquidez diária de cada ativo sendo negociado. Aqui você consegue ver alguns ativos internacionais e notícias. Eu acho muito legal essa parte de notícias, porque sempre está passando ali uma notícia no celular e eu consigo ficar bem atualizado e me dá ideias também para poder gravar aqui para você. Isso aqui é um recurso normal. Alguma dessas informações aqui, eu como sou pró, eu consigo visualizar. Você talvez acessando agora, você não vai conseguir, teria que assinar o Pro para poder ter. E quando você vem aqui no Pro, para você poder entender um pouquinho melhor do que você conseguiria ter da versão gratuita, você teria todas as ferramentas que está disponível, você teria o gerenciador de carteiras, os cursos, então isso é muito importante, então você precisa estudar, evidentemente, as classes de ativos, os ativos que você quer. Você tem as carteiras recomendadas, você tem um ranking de buy hold, ou seja, pessoas que investem a longo prazo, assim como é o ranking de Graham. Você tem agenda de dividendos, ou seja, quando cada ação vai pagar, ou está previsto para pagar, ou quanto um fundo imobiliário vai pagar. Você tem a questão aqui dos relatórios, fazer buscas avançado, outra metodologia de análise de ações e uma integração com o B3. Você integrando o investidor 10 com a B3, você não precisa ficar lançando manualmente as ordens. Ou seja, se eu comprei uma ação de Petrobras, eu não preciso entrar no aplicativo do Investidor 10 e lançar que eu comprei uma ação de Petrobras a R$50, por exemplo. Não. Quando ele identificar, quando ele cair a negociação, ou seja, você comprou no seu banco, na sua corretora, você comprou ali o ativo, você investiu naquele ativo, ele vai para a Bolsa de Valores, ou seja, para a B3, vai ficar lá na B3 e o Investidor 10 já vai trazer para dentro da sua visão da sua carteira, tá? Aqui você tem diversos recursos, veja a quantidade de recursos sobre ações, aprendizado, encontrar oportunidades, ou seja, como você rastreia um bom ativo e os ativos mais buscados. Você tem uma visão de ações, dos imobiliários, você tem de outros recursos aqui, outros índices, commodities, renda fixa. Então, é um aplicativo realmente muito completo em todos os sentidos, que evidentemente vai te ajudar também na parte do guia, do imposto de renda, declaração do imposto, você poder gerar suas DARFs se você tiver essa característica de estar vendendo, comprando, tendo lucro, né, na bolsa, e você teria que declarar, por exemplo, e pagar uma parte de imposto em relação a ele, tá? Eu, como não opero mais, não fico vendendo mais ações e também não opero mais opções, eu praticamente não uso a parte de DARF aqui, mas é sempre importante, vai ter uma visão sobre o resumo das suas DARFs. Então ele está carregando aqui, no meu caso eu não tenho nada, tá? Mas vamos aqui para a parte da carteira. Aqui é onde tem mais interesse, então na parte da carteira é muito interessante, por quê?
Porque você pode fazer uma integração de uma carteira utilizando a B3, mas você também pode fazer uma carteira, por exemplo, para você simular um investimento. Por exemplo, essa aqui não é minha carteira, é uma padrão que vem, carteira 1. Eu poderia simplesmente vir aqui e fazer uma simulação. Olha, eu comprei um fundo imobiliário, o DEVA 11, lembrando isso aqui não é uma recomendação de investimento, e comprei 100 cotas aqui a 18,9, tive um custo. Eu posso simplesmente lançar aqui. Uhul, lançamento realizado com sucesso. Já vai estar na minha carteira aqui com os imobiliários. O DEVA 11, as 100 quantidades a R$18 está aqui já, então a partir dali ele vai acompanhar, beleza? Esse aqui é um teste de uma carteira que não existe. Agora eu vou mostrar para vocês uma carteira existente para você falar, pô, tá me mostrando coisa que não faz muito sentido. Essa aqui, a carteira que eu estou divulgando é minha carteira que eu vou divulgar aqui no canal, dividendos, patrimônio, dificuldade, tudo que eu tenho de dúvida, ou que eu estou conseguindo acertar, ou que eu errei, eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, eu comecei a carteira no mês de maio, então eu fiz 3 aportes até o momento, então eu já tenho uma visibilidade aqui do meu patrimônio. Então eu já tenho aqui a evolução do patrimônio, então eu investi 3.398 e minha carteira está caindo menos 2, quase 3%. Então eu estou tomando ali uma tarraquita de 96 pila e recebi até o momento um dividendo de quase R$4. Eu tenho a evolução do patrimônio, então, por exemplo, quando eu investi no dia 15 deste mês, junho, já vai aparecer o investimento aqui na semana do dia 15, mais um aporte, então ele sempre vai mostrar essa evolução. Se eu tirar aqui o valor aplicado, eu consigo ver aqui a parte negativa do ganho de capital, se tivesse positivo do patrimônio, né? Aqui a gente consegue ver a distribuição também dentro da carteira, então falando de fundos de investimento, ETFs, ações, que hoje é a carteira que eu tenho construída. César, você acredita que tem que ter 23%? Não, tá? E o objetivo aqui hoje não é falar sobre essa distribuição. Como eu ainda tenho pouco patrimônio nessa carteira, significa que eu não consigo distribuição decente ainda para falar assim, ó, fundos imobiliários é tanto, fundos de investimento é outro tanto, criptomoedas não vai ser 10%. Eu estou aproveitando o momento das criptos agora para poder comprar um pouquinho mais, então isso acaba puxando um pouquinho mais a carteira aqui de investimento. Mas no resumo do Investidor 10, você já vai ter todas as informações da sua carteira. Então aqui, ações, eu tenho 3 ativos, 500, está com uma valorização negativa, uma rentabilidade negativa, FIIs também está negativa, fundo de investimento está com uma variação positiva, uma rentabilidade positiva, por isso que a diversificação da carteira, que a gente está olhando isso, ela é importante, né? A gente está passando por um cripto está caindo bastante, que ações estão bem, estão apanhando bastante, as ações esteja estou exposto a ativos que se aproveitam das guerras, etc. Entre aspas, né, quando se aproveita das guerras, as taxas e tal. Mesmo assim, a carteira ela está caindo comum, a carteira em si é quase 3% ali negativo, tá? Na parte de proventos, a gente já consegue ver aqui todos os proventos que eu recebi. Então, no mês passado eu recebi 3,16 em maio. Esse mês eu já recebi 80 centavos e 50 centavos. Então aqui você consegue o mensal, o anual, eu ainda não tenho essa projeção, ela é nova. Eu consigo pegar o período que eu quero aqui, eu consigo os últimos 5 anos, 2016, ou só os recebi. Eu consigo escolher quais são os tipos de ativos que eu quero, ou escolher especificamente um ativo para dar uma olhada do tanto que eu já recebi. Essa visão aqui eu gosto porque é simplificado, ou seja, o que eu já recebi, qual é a data que eu ainda vou, eu particularmente dessa visão, e aqui a distribuição de proventos imobiliários pagam todos os meses. A parte aqui do patrimônio, então, é basicamente o que a gente tem lá no resumo, então você consegue ver aqui a evolução do patrimônio sempre que tiver uma alteração. Então, no dia 4 teve uma evolução aqui, referente aos meses que eu estou investindo, que você... Aqui a mesma distribuição, a consolidação por ativos, um pouco mais gráfica, mais fácil de localizar. Aqui as ações, aqui fundos de investimento e o tesouro direto, ou seja, tudo que eu tiver vai aparecer em patrimônio. E aí eu consigo ver também uma coisa bacana, que eu gosto bastante de hoje, é o nível de exposição ao exterior, ou seja, é uma estratégia você ter um patrimônio exposto a outra moeda, ao dólar americano, ao dólar ou outra moeda ou ativos locais no mundo que possam balancear quando o real estiver desvalorizado, ou seja, porque o mercado externo está indo um pouco melhor. Mas você consegue ter essa visibilidade aqui de forma. A parte de rentabilidade que não está nos últimos 2 meses, mas a gente consegue ver a rentabilidade aqui da carteira, do CDI, de outros índices, e você pode fazer a comparação aqui, escolher também os períodos.
e as rentabilidades aqui todos os meses vai acabar aparecendo aqui. O mês 4 apareceu um pouco, que foi mês 4 mesmo que eu junho. Então, acumulado, ele negativo. Uma parte que eu gosto bastante, que eu acho muito legal da gente colocar, que eu coloquei aqui para a carteira, eu vou divulgar mais, mas em relação a recurso do investidor 10 é a questão das metas. Ou seja, a primeira meta que eu coloco, que todo mundo fala, que é, ó, coloca 10 mil, não coloca 1 milhão não, porque é difícil pra caramba para chegar lá. Concordo, botei a primeira aqui, ó, até janeiro de 2000. Eu acho que eu vou chegar antes, eu acho que 2 meses e meio mais ou menos, nos 10k, porque eu quero aportar cada vez mais aqui, então eu quero aumentar os meus aportes, então por outro lado, eu estou negociando, baixando as minhas dívidas, gastando menos no cartão de crédito, que é o ponto meu, mas em relação ao aplicativo aqui, as metas, a gente acaba tendo aqui uma visão de meta, bem porque você vai acompanhando aqui a porcentagem de evolução, ou seja, eu estou 32%. Se eu investir mais um pouquinho, eu posso chegar a 50%. Isso ajuda a mostrar de forma muito clara como você está posicionando, né? Qual é a velocidade. Do outro lado, aqui é o valor total. Então, pô, tem uma meta de 10k. Aqui eu já tenho uma meta de 30k, mas não é 30k de investimento, é 30k de proventos. Ou seja, isso aqui é milhares de reais, né? Milhões de reais, na verdade, para chegar nisso. E aí sim, eu tô a 32% do primeiro 10 mil. Na verdade, eu tô com 32%, quase 33%, e tô apenas em 3,30% do objetivo de 100k que eu coloquei aqui bem antes desse. As análises aqui, isso aqui é muito interessante, então ele utiliza inteligência artificial e você tem uma inteligência artificial para poder falar aqui do investidor 10, então ele já fala assim, olha, mais de 10% do seu patrimônio está no Genoa Capital, ou seja, por que está no meu caso? Eu não consigo fazer grandes aportes. Então, a partir do momento que eu coloquei lá no Genoa que o mínimo era R$500, acabou puxando muito a carteira, porque a carteira é uma carteira pequena. Do mesmo jeito, eu aproveitei o IPCA mais de 2005. Acabou que subiu também o meu patrimônio nesses ativos. Mas no mundo ideal, quando eu tiver de 30 reais, é que essas classes de ativos, esses ativos especificamente, eles não sejam desse tamanho, porque imagina que teve um problema no fundo, vai cair. Então aqui na plataforma, ou seja, diversifica o seu patrimônio. Pontos de atenção sobre as minhas ações, então ele vai fazer uma leitura sobre os seus, isso é bem legal. Aqui você vai conseguir em abril, eu coloquei 1.230 em maio e coloquei até o momento aqui em junho mais 1.127. Só que dos aportes que eu faço, isso aqui era a relação ainda maio. Então, como eu recebo no final do mês, acabou sendo efetivado aqui no mês, né? Então, quando eu fizer investir depois no dia 30, vai aparecer como junho, mas é referente, não importa. O ponto aqui é os aportes que você tem de lançamento, ou seja, você pode aqui adicionar lançamentos, isso é bastante importante. O imposto de renda aqui, você já tem a visibilidade do seu imposto de renda, veja que agora ele atualizou aqui o meu DARF, eu não tenho nenhum, porque não vendi nada, não tenho nenhum lucro, vocês viram muito pelo contrário. E se eu tivesse no momento de fazer o imposto de renda, fazer os impostos aqui, fazendo download e automatizando grande parte aqui, para falar de imposto de renda. Mas é possível já fazer o imposto de renda. Aqui a gente passa por todo que tem na opção aqui de carteira. Eu gostaria de mostrar clicando aqui no logo. Eu gostaria de trazer um pouquinho de ferramentas. Duas coisas que eu gosto de usar é o assistente de IA, então eu já testei e é bacana, você pode utilizar sim aqui. Então vale a pena investir em renda, ele já traz alguns tópicos populares aqui para você entender. Mas o ponto mesmo que eu queria mostrar são as calculadoras. Então, da calculadora, ó, imagina você tem R$1.000, ó, vou colocar meu cenário, tá? Tenho R$3.000, vou botar uma taxa de juros anual e vou falar aqui, ó, vou aportar R$3.000 por mês. Vamos ver quanto tempo a gente demoraria. Olha, ele está falando, olha, para você atingir o seu primeiro milhão, você vai demorar 12 anos e 7 meses. Você vai ter um total de juros de mais de 500 mil e menos de 500, totalizando 1 milhão e 12, né? E aqui você consegue ver o gráfico por ano. Então, ano 0, 5, em meses, né? Então, 0, 5 meses, 10 meses, 15 meses, 20 meses, ou seja, ó, a partir do momento que você começa a chegar aqui em 5 anos, 6 anos aqui, ó, veja que a barra azulzinhas, que é os juros, ela começa a aparecer. Aqui praticamente não aparece, ou seja, é totalmente o seu capital. Daqui para frente você um aumento significativo, ou seja, dali de 100 meses para frente, de 130 meses para frente,
você já começa a ver aqui os juros compostos trabalhando muito, mas muito ao seu favor. E você consegue ver aqui a tabela, você consegue ver juros compostos, como vamos começar aqui com 3 mil, aqui anual é 12, período, você viu lá, o primeiro milhão daria 12 anos, né? Aqui nós vamos botar um cenário de 30 anos, investindo todos os meses fielmente 3K. Chegaria num total de 9 milhões. Veja como muda completamente, ó. A partir dos 12 meses, chegando aqui quase 1 milhão, 13 meses aqui 1 milhão e pouco. Ó, vê que a quantidade do ativo, a quantidade total de juros versus o total investido é bem próximo aqui as barrinhas, né? Mas olha como fica proporcional a partir de 16 anos, ó, de 15, 16. Olha, quando eu fosse me aposentar, por exemplo, eu estaria com apenas 1 milhão investido, ou seja, eu tirei do meu bolso apenas 1 milhão de reais e teria de juros 8 milhões. Então é claro que você tem que considerar a inflação, você tem que considerar o poder de compra e um monte de outras coisas. Mas aqui você já consegue ver, ter uma visibilidade e entender também o cálculo que a plataforma está utilizando. Bom, primeiro lembrando que nenhum dos ativos que apareceu na tela, nenhuma recomendação, eu também não sou patrocinado pelo Investidor 10, tá? É uma solução que eu utilizo e gosto bastante. Então, se você está procurando uma, eu indico sim. Entre Investidor 10 e MyProfit, eu diria para você, conhecimento e gosta mais. Só que eu, como sou investidor que não sou um profissional, eu acho bacana as carteiras recomendadas, a análise da inteligência artificial, eu acho que está numa pegada diferente do investidor. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo é preço. Então, eu olhei preço, eu não quero pagar muito caro, e como eu vou investir a longo prazo, ou seja, tem planos bem interessantes a longo prazo no Investidor 10, que você ganha alguns anos se você fechar um período maior. Então, uma economia um pouco maior do que o MyProfit, mas entre os dois, simplificar a sua vida, a gestão da sua carteira, facilitar a emissão da sua vida, ter integrações com a pode ficar tranquilo que essas soluções. Então eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, manda para quem está pensando em investir, não. Quem está pensando em utilizar o Investidor 10, ou seja, pagar para utilizar o Investidor 10, e você pode indicar esse vídeo aqui. Até o próximo.